Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bem, senhor. Tudo bom. Estava um pouco sumida? Então, eu tava com uns problemas com a internet, eu fiquei um mês e pouco sem internet. Aí tinha uns problemas familiares também, mas agora eu voltei. Ah, você chegou a avisar o Donizete, que estava com problema aí da internet, chegou a comunicar ele? Eu falei com outros professores, mas eu não lembro de ter falado com ele, não. Então, sempre que acontecer isso, né, fala com ele, porque às vezes ele pode ajudar de alguma forma, viu? Assim, Sim, a professora me indicou o chip lá da escola, né? Mas aí, como eu sou de Altinópolis, a minha mãe não quis deixar eu ir na escola buscar e tudo mais. Ela falou que queria resolver o negócio da internet primeiro, né? Aí a gente resolveu, aí voltou hoje. Aí eu vou voltar às aulas, entregar as atividades e tudo mais. Tá. Dá uma olhada lá que tem várias coisas, né, para fazer. Eu pus, principalmente nesse período aí, a partir, você lembra se foi do dia 5 ou dia 6 desse mês, até ontem mesmo, eu passei algumas questões da UBMEP, viu? Então, dá uma olhada lá, se tiver alguma dúvida aí, você pergunta depois, ok? Ok. Tá? Só informar aí que está sendo gravado, viu? Depois aí, quem não viu. Depois talvez você poderia dar uma olhada também. Você está tendo acesso lá ao grupo da classe de vocês lá, né? Da Mecânica 2 lá, 2E, do WhatsApp? Sim. Então, dá uma olhada lá que tem umas gravações de aula anterior, viu? Tem uns vídeos que eu pedi para estar vendo, depois você dá uma olhada lá. Tô sim. Tá? O André chegou aí, né, André? Bom dia. Bom dia. Só informar aí que está sendo gravado, viu? Depois, Ok. quem não viu pode estar vendo a aula aí depois. Deixa eu ver se dá para ampliar um pouco mais aqui, fica melhor para todo mundo ver. Aí, melhorou. Então, aquilo que eu passei ontem, né, que era aqueles últimos 3 exercícios da UBMEP lá, então, quem puder pode já ir fazendo, né, que eu lembro que eu acho que deu prazo até segunda-feira, tá? Bom, agora nós vamos parar um pouco aí com essa questão, né? Vamos dar uma sequência na matéria que a gente vinha fazendo sobre as cônicas, né? Que nós tínhamos lá, por último, foi a parábola, né? Mas nós vimos também a elipse e a hipérbole, né? Então, além da elipse, hipérbole e parábola, né? Nós temos também a circunferência, que ela acaba sendo enquadrada lá também como as cônicas, né? Porque se a gente pegar um cone, né, e cortar ou seccionar, né, em qualquer parte, e a própria base, né, do cone já é uma circunferência, né? Mas se você seccionar também uma base paralela lá, né, um corte paralelo à base, você sempre vai ter uma circunferência. Então, por isso também a circunferência é tida como fazendo parte das cônicas, né? Aqui tem uma certa definição, né? Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistante de um ponto fixo, desse mesmo plano, denominado centro da circunferência, tá? Então, tá aí o centro, em volta aqui nós teremos vários pontos, né? Equidistante, né? Essa distância seria o raio, tá? Aqui a gente procurou mostrar que se eu tenho um ponto A e um ponto B, que constituiria, né, o centro da circunferência, né? Aí mais à direita aqui eu coloquei o valor X, né?
que seria, vamos dizer aqui, as coordenadas, né, desse ponto P. Né? Então, esse ponto P é formado, que pertence à circunferência, né? Então, faltou colocar aqui, né, esse ponto P como XY, tá? Então, X aqui nas abscissas, né, e Y nas ordenadas, aqui no eixo Y, o eixo vertical, né? X aqui o eixo horizontal e no Y aqui o eixo vertical, né? Chamado, então, do eixo das abscissas e o Y, eixo das ordenadas, tá? Então, esse ponto P meu aqui seria XY. Então, se eu for ver a distância aqui do centro, né, da abscissa do centro até a abscissa do ponto P, né, eu teria, partindo do zero aqui, né, eu teria o X, e do zero até aqui teria o A. Então, essa distância aqui seria o quê? Todo o X menos o A. Né? Seria como se aqui fosse, por exemplo, 4 e aqui 2, né? Se aqui é 4, 2, né? Essa distância aqui seria a diferença de 4 menos 2. No caso, seria 2, tá? Aqui vale mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Eu tenho aqui o B, né, como a coordenada, né, ou o valor de Y para o centro, tá? E tenho o Y como a ordenada do ponto P. Então, essa distância aqui entre o B e o Y, ou Y até B, seria toda a distância de Y menos B. Então, aqui, ó, Y menos B. Então, aqui entre A e X é X menos A. Entre B e Y, eu tenho Y menos B. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, CPQ. E aplicando Pitágoras, né, o que nós vamos ter? Eu vou ter aqui essa, vamos chamar aqui, nós temos o lado maior aqui, oposto ao ângulo reto, né, que é a hipotenusa, né, e aqui são os catetos, né, então o x menos a é um cateto, y menos b é o outro cateto, então eu teria a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né, então x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, sendo o AB, né, pertencente ao centro, o centro C, né, de coordenadas AB, tá? Então, x menos a ao quadrado, né, mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. É a equação reduzida da circunferência. E permite determinar os elementos essenciais da construção da circunferência, as coordenadas do centro e raio. Observação aqui. Quando o centro da circunferência estiver na origem, né? Então, se ela for aqui, ó, com o centro aqui no ponto 0, 0, né? Ou na origem dos eixos, né? A equação da circunferência será, né? Então, eu teria aqui, ó, x menos 0, vai acabar dando x, né? Y menos 0, porque tanto A e B é 0, né? Vai sobrar só o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, quando eu tiver a equação da circunferência desta forma, significa que o centro dela, né, está na origem dos eixos. Vamos para o próximo slide aqui, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, assim, bem simples, né? Vamos determinar a equação reduzida da circunferência, né? De centro 2, pelos pontos, né? O centro determinado pelos pontos, né? 2 menos 9, aqui embaixo eu pus, né? Nesse caso, o meu A seria o 2 e meu B seria menos 9, tá? E raio 6, tá? Então, pegando a equação reduzida, que é o x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, eu teria, substituindo, né, o centro aqui, que são os pontos A e B, né? Meu A, então, é 2, então x menos 2 ao quadrado. E aqui meu y é menos 9, né? Esse menos 9 vai dar mais 9, tá? Então, tem dois negativos aqui, fica positivo, tá?
Então, o final aqui, a minha equação reduzida vai ser x menos 2 ao quadrado mais y mais 9 ao quadrado igual a 36. Lembrando o seguinte, ó, vocês podem observar que quando aqui é menos, né, na equação, eu estou com essa equação. Vamos supor que a gente pedisse o contrário, né? Dado a equação reduzida, né, desse tipo aí, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 9 ao quadrado igual a 36. Deu as coordenadas do centro, né? Então, ó, o centro seria, né, abrindo aqui o parênteses, né? Esse centro seria 2, né? Então, troca o sinal, veja que está menos, ele vai ficar positivo, né? Ou seja, o meu... eu teria aqui, como é menos A, né? Meu menos A é igual a menos 2. Significa que o A seria 2, né? Então, troca sempre o sinal. E aqui, né, o menos B é igual a 9. Se o menos B é igual a 9, né, multiplicando isso por menos 1, o meu B será menos 9. Então, ó, o centro, olhando aqui, né, ele vai ser esse número trocando o sinal. Então, menos 2 vai ficar mais 2. E a vírgula, né, o 9 vai ficar menos 9. E o R ao quadrado igual a 36. Se o R ao quadrado é 36, o R é a raiz de 36, que seria 6, tá? Então, caso mesmo apareça aqui, sei lá, tipo 5, né? Igual a 5. 5 não dá assim uma raiz exata. Então, meu raio vai ser raiz de 5. Ou se fosse 8, por exemplo. Então, meu raio seria raiz de 8. 10, né? Se aqui no lugar de 36 tivesse 10, meu raio seria raiz de 10, tá? Então, pode tanto um exercício ser dado as coordenadas do centro e o raio e pedir a equação. Como eu posso ter um exercício que é dado a equação e solicitar que se coloque lá o centro e o raio, tá? Então, as duas situações aí que pode estar ocorrendo. Eu vou aqui parar a gravação, né?